Vida Longa CBN. Mais uma edição do nosso CBN Vida Longa, hoje com Márcio Krakauer, endocrinologista e médico da G7 Med Educação. Bom dia, Márcio. Bom dia, Vinícius. É um prazer para falar com vocês. E hoje o nosso assunto é tireoide. Queria entender primeiramente o que é a tireoide e qual a importância dela para o nosso corpo. Bom, tireoide é uma glândula, até que de certa forma pequena, glândula endócrina que produz hormônio de tireoide, que fica localizada na base do pescoço, tem em torno de 10 gramas apenas, e que tem uma função muito importante. Esses hormônios, eles fazem uma parte da energia das células do corpo. Então, todo mundo precisa dessa tireoide, desses hormônios da tireoide, para que as células funcionem perfeitamente bem. Nós temos várias fontes de energia no corpo, uma delas, talvez uma das mais importantes, são os hormônios da tireoide. E quais que são os principais hormônios aí que são produzidos pela tireoide? A tireoide produz dois hormônios, basicamente. O T3, que é o hormônio triiodotironina, que é produzido em maior quantidade, e o T4, que é o tetraiodotironina, e que é o hormônio ativo, é o hormônio que funciona, que se liga nas células do corpo. Ele é produzido na tireoide, vai pela circulação, ele se conecta com qualquer célula do corpo, é mais o T4 mesmo que faz essa função. E esses são os dois hormônios que a tireoide produz. E algumas pessoas, assim, ao longo da vida, podem apresentar algum tipo de problema mesmo na tireoide, né? Eu queria saber quais que são os problemas mais comuns e se tem uma idade aí onde esses problemas aparecem com mais frequência. Essa é uma pergunta muito importante. A tireoide pode ter problemas de produzir hormônios em excesso ou em falta. Então, daí já são dois. O excesso, nós damos o nome de hipertireoidismo. E quando falta este hormônio, quando está baixo, a gente dá o nome de hipotireoidismo. Além disso, a tireoide pode sofrer inflamações e pode ter a presença de nódulos, que são bolinhas, que pode aparecer na tireoide, e a gente começa uma jornada para tentar descobrir se esses nódulos, ou dois ou vários, podem ser malignos, o câncer da tireoide. Então, existem nódulos benignos e nódulos malignos. Basicamente, esses são os principais problemas que aparecem na tireoide. A gente consegue perceber essa alteração só colocando aqui a mão na região do pescoço ou é necessário algum exame mais aprofundado? Muitas vezes é possível fazer o autoexame. A gente pega um copo de água, olha no espelho e na região onde tem aquela que a gente chama de fúrcula, que é um local que está para pôr o dedo, para palpar, a gente consegue ver a tireoide subindo e descendo. Quando tem um nódulo grande ou a tireoide aumentada de tamanho, sim, é possível ver a olho nu ou sentir. Mas quando tem tamanho normal ou nódulos pequenos ou que estão para trás, aí fica bem difícil. A maioria das vezes não dá para palpar nada. E tem algum tipo de dor ou sintoma mais frequente? Existe uma das doenças que eu falei, que é inflamação, e que podem correr com dor, mas é bastante raro, não é frequente. O mais frequente é o hipotireoidismo, que produz pouco hormônio, e muito frequente a presença de nódulos. Você havia me perguntado da idade, as doenças da tireoide são mais frequentes em mulheres e acima de 40 a 50 anos de idade. Quanto maior a idade, maior a prevalência das doenças. No caso da hipo, né, e da hiper, assim, qual a consequência direta para o corpo nas duas situações? As consequências são muito severas, a depender, claro, da severidade de estar alto ou baixo. Se estiver pouquinho alto ou pouquinho baixo, muitas vezes, ou a maioria, são sem sintomas, assintomáticos. Mas à medida que vai piorando,
os sintomas são muito ruins e afetam várias áreas do organismo. O coração, o sono, a parte psíquica é muito frequentemente alterada, o tecido da pele, o subcutâneo. A gente tem diversas alterações do corpo que são afetadas com os hormônios da tireoide quando estão negativos. Agora, é mais frequente, como eu falei, o hipotireoidismo. E muitas vezes as pessoas confundem que o ganho de peso possa ser decorrente disso. Num hipotireoidismo mais importante, mais severo, mais avançado, há um pequeno ganho de peso, mas por edema, por inchaço, por água, não exatamente pela falta do hormônio. Então, a obesidade não é causada por problema de tireoide. Isso é sempre bom a gente deixar bem claro, porque a maioria das pessoas ainda confunde isso. E a perda de peso também? Aí é que tá, quando a gente tem o hipertireoidismo, que é quando o hormônio está muito elevado e extremamente elevado, sim, há uma perda de peso, às vezes a pessoa comendo mais, inclusive, e perdendo peso sem saber por quê, porém, essa perda de peso tem muito de massa muscular, então uma perda de peso bastante negativa, com fraqueza, com moleza, com sonolência, com tremores, mal-estar, batedeira no peito. Então, não é uma perda de peso saudável, mas existe sim uma perda de peso nos casos de hipertireoidismo, que são mais avançados. Doutor, agora tem algumas doenças, né, que a partir de uma certa idade a gente tem que começar a fazer alguns exames para precaução mesmo, né? O caso aí do caso de câncer de mama, também o de próstata, que a gente chega a uma certa idade, começa a fazer esses exames. No caso da tireoide, em algum momento a gente tem que começar a fazer exame para ver como é que tá, ou só se aparecer alguma alteração mesmo? Sim e não. Resposta boa, né? Não, porque não existe uma obrigatoriedade de rastrear doenças de tireoide. E sim, porque aqueles indivíduos que estão na faixa de risco ou que têm na família pessoas com alteração de tireoide são muito mais propensos de ter essas alterações. Então, se a gente conseguir detectar antes de causar qualquer problema mais sério, claro que os tratamentos ou o acompanhamento é muito melhor. Então, no caso, sim, para aqueles indivíduos que têm história na família, devem fazer exames de laboratório dos hormônios e também um ultrassom da tireoide. Veja que é importante te afirmar que a maioria das pessoas, por qualquer médico, clínico geral, ginecologista, geriatra, já é de rotina solicitar esse tipo de exame. Então é raro ver alguém que nunca fez um exame, pelo menos um exame de laboratório de tireoide. Muito raro, porque já é um exame meio comum e de rotina dos médicos de uma maneira geral. Agora, tem algum comportamento que a pessoa tem ao longo da vida que pode influenciar em algum problema na tireoide? Alimentação, rotina? De certa forma, não. São problemas, em geral, genéticos e que tem muita história familiar. A única coisa que a gente se preocupa é quando a pessoa fez radiação. Por exemplo, um indivíduo teve um tumor, um câncer, e precisou fazer radioterapia. Ou jovens, crianças que receberam muito raio-x na vida para fazer exame de raio-x, de tomografia. Esses indivíduos têm mais risco de ter nódulos de tireoide e nódulos malignos. Então, a radiação, ela sim é um fator de risco também para questões de tireoide. E pessoas que recebem iodo também. A tireoide, como você viu o nome dos hormônios, chama-se T3-triiodotironina e o T4 é tetraiodotironina. Então, o iodo tem muita relação com a tireoide. O nosso sal já é iodado, mas antigamente, quando não era, a tireoide ficava muito crescida por falta de iodo e chamava de bócio, papada. E a gente via muito isso. Atualmente, a gente vê muito pouco, ou quase nunca. Então, essa relação com o iodo, a gente pode dizer que sim, que também é uma relação de comportamento ou de alimentação também. E para aquelas pessoas que sofrerem de algum caso relacionado ao hipotireoidismo ou ao hiper, qual que é o tratamento? Assim, é medicação, é cirurgia? Sem dúvida nenhuma, não é cirúrgico. A maioria dos casos não é cirúrgico.
Existem raros casos de hipertireoidismo que precisam ser feitos cirurgias, mas são muito raros mesmo. A total maioria é um tratamento clínico com medicamentos orais, tanto para o hiper quanto para o hipotireoidismo, e são medicamentos seguros que, bem tratados e bem acompanhados, levam o indivíduo para a normalidade e vão ser acompanhados durante a vida, porém, com uma qualidade de vida absolutamente normal. Doutor, e tem alguma relação com a gravidez? Pode influenciar a tireoide, a gravidez? Muito. Na gravidez, a tireoide ela aumenta um pouco de volume e produz um pouco mais de hormônio para suprir as necessidades do bebê. Então, a gravidez é um momento que precisa ser acompanhada a tireoide, porque quando tem uma doença subclínica, o que é subclínica? É quando tem alteração do hormônio, mas a mulher não sente nada. Então, só vai aparecer no exame de laboratório. Se isso estiver alterado, isso pode afetar o bebê e a própria gestação, né? Problemas com a gravidez e problemas com o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento intelectual dessa criança para a vida toda. Então, a tireoide tem uma importância muito grande e deve ser sempre de rotina, antes da gestação, quando está sendo feito o planejamento, feito o exame, ou assim que sabe que está grávida, o obstetra já solicita esse tipo de exame. Em relação à fertilidade, afeta somente mulheres ou os homens também podem ter algum tipo de impacto? Nós não temos, que eu saiba até então, estudos que mostrem infertilidade masculina por problemas de tireoide. Mas na mulher, sem dúvida nenhuma, e às vezes não precisa nem ter alteração dos hormônios. O hipotireoidismo, a principal causa da baixa de hormônio, é uma doença autoimune, que nós produzimos anticorpos que atacam a nossa tireoide. Essa doença autoimune pode vir sem alteração da quantidade de hormônio. Somente a presença desses anticorpos já pode afetar a fertilidade das mulheres. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento importante e que deve ser feito esse tipo de exame. Doutor, e aí se aparecer alguma coisa diferente, estranha, procura o endócrino, né? Em geral, quem cuida de doença de tireoide é o endocrinologista, mas um bom clínico geral é preparado para os principais problemas de tireoide também. E o atendimento pode ser feito tanto na rede privada como no SUS também, acredito, né? Sem dúvida nenhuma, né? Em qualquer situação, privada ou planos de saúde ou no SUS, a gente tem gente muito preparada para cuidar disso. Márcio, mais alguma coisa para destacar então sobre a tireoide? Lembrar que em maio é o mês da tireoide, né? Se comemora no mundo inteiro o mês da consciência das doenças da tireoide e que é muito, muito importante, uma glândula tão pequena, mas que precisa de um bom acompanhamento, um bom tratamento, para que tenha sucesso e, com isso, ter uma qualidade de vida normal no que se refere a questões de tireoide. Perfeito, então. Conversei aqui com Márcio Krakauer, endocrinologista, médico da G7 Med Educação. Márcio, muito obrigado. Até a próxima, viu? E eu que agradeço, Vinícius. Um bom dia para todos.